Nesse vídeo eu vou estar demonstrando a instalação e a execução da ferramenta Beholder. Meu nome é Vitor Pasquinel, eu sou o criador da ferramenta. O Beholder foi criado com o intuito de realizar levantamento de informações em redes sociais baseado em geolocalização. É uma ferramenta de pentest e foi feita exatamente para esse propósito específico. Na minha opinião, existe já um número muito grande de ferramentas para fazer levantamento de informações em infraestrutura, mas nem tanto em levantamento de informações para pessoas. Então eu senti meio que essa deficiência na área e eu queria fazer uma ferramenta que pudesse contribuir nesse sentido para a comunidade de segurança. Então eu vou estar demonstrando aqui a ferramenta. O código da ferramenta pode ser encontrado no meu repositório do GitHub, github.com/pasquinel/beholder. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a clonagem do repositório. A gente pode pegar o endereço bem aqui do lado e basta a gente fazer o comando git clone e o endereço do repositório no GitHub. Então, aqui no caso eu já realizei o download, então não vou executar o comando, mas no final ele vai criar uma pasta chamada Beholder, que nessa pasta vai estar exatamente o código que está aqui listado. Eu já deixei aqui algumas anotações para a gente poder ver o passo a passo da configuração da ferramenta. A ferramenta foi toda feita em Python 3 utilizando Django. Então, logo no caso do Kali Linux, eu tive que instalar a versão 3 do pip, né, para o Python 3, e a gente pode realizar a instalação simplesmente fazendo um apt-get install python 3-pip, bem simples. Logo depois, quando tiver terminado, a gente vai ter que instalar alguns arquivos de dependências, bibliotecas externas para o funcionamento da ferramenta. Então, nesse arquivo requirements.txt vai estar exatamente a lista de todas as bibliotecas externas que a gente vai precisar para rodar o Beholder. Tanto que o próprio Django está aqui também. Então, quando você já tiver baixado o código do GitHub e tiver instalado a versão 3 do pip, você faz pip3 install -r requirements.txt. Ele vai baixar todas as bibliotecas para a gente poder rodar a aplicação. Como eu também já executei esse comando, eu vou simplesmente mostrar aqui para vocês. Logo depois, uma vez que já tiver instalado as dependências, no terceiro passo a gente vai ter que editar esse arquivo settings.py. Ele fica bem aqui na pasta Beholder. E aqui na realidade vai estar as variáveis de ambiente, né, assim, de configuração da aplicação web. E o Beholder ele se baseia muito em web services das redes sociais, né? Você tem o web service do Instagram, Twitter e por aí vai. E a gente precisa, para acessar esses web services, ter uma chave de API, algumas chaves de API, que para a gente ter acesso a essa chave, a gente precisa criar uma conta de desenvolvedor. Então, o que você vai ter que fazer é que você vai ter que, no caso, o Beholder, nessa primeira versão, a gente está trabalhando com 4 redes, que é o Instagram, o Twitter, o Flickr e o Foursquare. Então, você vai ter que, para cada rede dessas, você vai ter que criar uma conta de desenvolvedor. E aí, uma vez criada a conta de desenvolvedor, você vai obter as chaves de API, as tokens necessárias. Você vai abrir o arquivo settings.py e bem no final do arquivo vai ter uma seção que você vai ver com as variáveis que você tem que setar lá. Aí você vai colocar direitinho os valores lá. Uma vez criadas as contas e configurado no arquivo settings.py, quando você for rodar o Beholder pela primeira vez, você vai ter que rodar esse comando python 3.4 manage.py migrate, né? O manage.py já fica na primeira pasta.
e ele vai criar a base de dados toda em SQLite 3 para a aplicação rodar. Isso aqui você só precisa fazer na primeira vez que você for rodar a aplicação, né? E uma vez tudo sendo configurado, a gente pode rodar o servidor web, né? O Python junto com o Django vai criar um servidor web rodando na porta 8000 e a gente acessa essa porta no nosso browser. Então eu vou executar o comando aqui. Pronto, ó. E aí ele cria um servidor no localhost porta 8000. Então vamos abrir o endereço. A primeira página, na verdade, é só um redirecionamento para o Instagram, porque ele vai precisar se conectar no Instagram para pegar um código aqui para ele fazer as requisições. Quando você for rodar pela primeira vez, ele vai pedir para você fazer um login no Instagram. Aí depois disso fica salvo no browser e aí ele vem direto para cá. Pronto, então essa é a página principal do Beholder. Como eu falei antes, é uma ferramenta baseada em geolocalização. Então o que você vai ter que fazer é que aqui do lado direito eu tenho o meu mapa, já aqui em Fortaleza. E vocês podem ver que tem um marcadorzinho aqui no mapa, que você clica no marcador e você pode mudar ele de lugar. Quando você faz isso, esses dois valores são atualizados, que na verdade isso aqui é a latitude e a longitude do local do marcador que você vai mudando aqui no mapa. Você também pode vir aqui manualmente e mudar os valores, não tem problema. Então você escolhe o seu local de interesse e logo depois você tem mais duas opções aqui de filtragem, que você primeiro aqui seleciona o número de postagens daquele determinado local que você quer e aqui do lado direito o raio da pesquisa, porque você vai escolher uma latitude, longitude, um ponto e um raio. Você vai pegar tudo que tiver naquele determinado raio, então vai de 100 metros a 1 km. Pronto, e depois disso você simplesmente dá um search e ele vai fazer a busca. E o que vai acontecer é que aqui nessa tela você vai começar a ver os resultados das buscas aparecendo. Essa busca na realidade vai depender muito de qual local você coloca e o número de postagens aqui também do raio. Mas o comum é essa pesquisa demorar um pouquinho. Então, às vezes quando eu coloco 100 posts, e dependendo do local, pode demorar de 10 a 15 minutos. E às vezes quando eu boto de 500 para cima, geralmente dá de meia hora para um pouco mais, 40 minutos. Então é algo demorado, não é muito rápido não. Então coloque aqui os seus dados de pesquisa. Então vá tomar um cafezinho e depois 20 minutos, meia hora depois voltar. Então realmente é demorado. E uma vez que terminar, aqui no caso eu já rodei uma pesquisa antes, fiz a pesquisa aqui em cima do Dragão do Mar, em Fortaleza, que é um ponto turístico de Fortaleza. E uma vez que a pesquisa terminar, ele vai te redirecionar para essa primeira aba, que é a primeira aba, que é o Timeline. Como eu já fiz a pesquisa antes, eu só vou entrar aqui no Timeline e a gente vai poder ver já o resultado da pesquisa que eu fiz antes. Então vou esperar ele carregar. Enquanto ele carrega, nessa primeira aba, o que a gente vai ver é exatamente o timeline completo daquele determinado local, né? Pronto, ele já acabou aqui. Então, baseado na data que foi colocada, né, a data atual na realidade, ele vai pegar todas as postagens que foram feitas naquele local, e dado também aquele raio que você colocou. Então, para cada postagem, o que é que vai aparecer? Vai aparecer primeiro aqui do lado esquerdo um ícone, que é exatamente o ícone com a figura da rede social de onde a postagem saiu, aqui no caso o Instagram. Aqui no caso mais embaixo eu tenho um do Twitter.
eu tenho a foto do usuário, né, do profile da pessoa, do perfil. Eu tenho o nome do usuário que fez a postagem, a data e a hora da publicação. Se a postagem tiver um texto, o texto vai estar aparecendo aqui, e também se a postagem tiver uma foto, a foto vai estar aparecendo aqui do lado direito. Então eu vou baixando aqui e aí eu vou vendo todo o timeline de todas as publicações que foram feitas naquele determinado local, né? E eu posso ver que aqui está tudo organizado, está ordenado pela data e a hora da publicação, e eu vou vendo todas as publicações naquele determinado local e das várias redes sociais diferentes. E então vamos agora para a próxima aba, que é o Networks, que na verdade é uma filtragem desse timeline. Então, se eu clicar aqui em Networks, ele vai mostrar todas as redes sociais que possuem publicação naquele determinado local. Então, eu já tenho aqui Top Networks, né? Então, vamos dizer um top, aí no caso eu só tenho 3 redes, né? Então, tem um top 3 aí das redes mais utilizadas naquele lugar. Então, por exemplo, Instagram tem 501 publicações, Flickr 307 e Twitter 243. E o legal aqui é porque se eu quero filtrar somente por aquela determinada rede social, eu posso só clicar aqui. Eu vou botão direito, eu vou selecionar e aí ele vai me mostrar apenas as postagens naquele lugar do Instagram. Então, ó, eu já vou vendo todos os usuários do Instagram que postaram naquele local. Eu posso fazer a mesma coisa para as outras redes. Então, por exemplo, se eu só quero ver as postagens do Flickr naquele local, eu venho para cá e novamente, ó, eu vejo todas as postagens do Flickr naquele lugar. E a mesma coisa para o Twitter. Então, só para terminar nesse aqui, mostrando todas as publicações realizados no Twitter naquele local específico, latitude e longitude. Pronto. Então, o próximo, que é a terceira aba, usuários, a gente vai ver exatamente o top, os top usuários, né? Quem mais publica naquele determinado local. Eu achei isso muito útil durante alguns pentests, porque o que eu acabei percebendo é que quem mais publica em um determinado local, ainda mais quando a gente pega uma taxa de amostragem alta, por exemplo, 500 postagens, que às vezes dá 6 meses, um pouco mais de 6 meses, as pessoas que mais publicam acabam sendo ou quem mora naquele lugar ou quem trabalha naquele lugar. E como eu acabo fazendo mais em ambiente de empresa, a gente acaba vendo quem são realmente o pessoal que trabalha naquele lugar. Então, aqui a gente vai ter o nosso top usuários, né? Já com as posições aqui do lado esquerdo. Vai ter a foto com o profile da pessoa. Esse número aqui, 150, é exatamente o número de publicações que aquela pessoa teve naquele lugar. Tem o nome da pessoa, na verdade isso aqui é o nome do usuário na rede social, e aqui o nome completo da pessoa na rede social. E aqui da mesma forma a gente pode selecionar qualquer usuário desses. Por exemplo, vou selecionar o usuário Dragão do Mar, clico nele, e quando eu clico nele ele vai filtrar e me mostrar somente as publicações daquele usuário naquele lugar. Isso aqui durante os pentests foi muito bom, porque quando eu filtrava e analisava somente as postagens de um usuário ou de um funcionário, eu acabava aprendendo muito sobre como era o dia a dia daquele usuário, e como é que era, por exemplo, as ações, as atividades, o trabalho dele, né? O que ele fazia, qual era o cargo e suas atividades, e até algumas vezes quais eram os hobbies e o que o usuário ou funcionário gostava de realizar. Acabava vendo muito isso. Então, vamos para a próxima aba, que é os tags, que aqui a mesma coisa, a gente vai ver os top tags que são apresentados, eles aparecem, né, nas postagens. E aí o interessante novamente
É porque baseado nas tags, muitas vezes eu vejo qual é o assunto que está sendo mais falado naquele determinado local. Em alguns Pinterest eu tive essa informação e aí a gente conseguia obter essa informação daquele determinado local. Interessante também é que a gente já está vendo aqui, ó, é que algumas aplicações elas já demonstram algumas tags específicas aqui, ó, por exemplo, a número 3, iPhone Graph, iPhoneography, que aí você já vê que deve ter sido alguma aplicação do iPhone que o usuário utilizou para fazer o upload, e aí a aplicação já coloca aquela tag específica na publicação. Então, por exemplo, eu já posso até saber que alguns usuários usam o iPhone como o seu dispositivo. Então, eu vou baixando aqui, ó, eu já vejo algumas coisas daquele lugar, o Dragão do Mar, Centro Dragão do Mar de Artes. E novamente, eu posso escolher qualquer qualquer uma dessas tags, clicar nela. Aí quando eu clicar, eu vou ver somente as publicações que tem aquela tag específica, né? Aqui no caso do Dragão do Mar. Deixa eu selecionar alguma outra aqui. Deixa eu ver, Brasil. Pronto. E aí eu vou vendo somente as publicações daquele lugar que tem aquela determinada tag. Então também é muito bom às vezes para filtrar comportamento específico de alguns funcionários baseado em alguma tag, como sendo, por exemplo, uma palavra-chave. Na quinta aba a gente vai ter os top places, né, os top lugares, que isso aqui na aplicação a gente está tirando do Foursquare, né? Eu tinha apresentado a ferramenta para algumas pessoas e algumas pessoas ficaram interessadas em ter essa informação do Foursquare, porque elas queriam saber quais eram os lugares ao redor da pesquisa delas, né, da latitude e longitude, onde ela poderia, por exemplo, encontrar os restaurantes onde os funcionários de uma determinada empresa podiam estar trabalhando. Ou podiam estar almoçando, desculpa. Então eles queriam ter esse tipo de informação. E aí eu coloquei o Top Places aqui já para servir, né? Ele tira isso aqui do Foursquare. Então a gente já vê quais são os top lugares. Isso aqui ele ordena baseado no número de check-ins que foram feitos naquele lugar. E se você clicar em qualquer um desses lugares, você vai estar vendo as tips, né? Que são as críticas e as reviews daquele lugar. Então a gente já pode ver os reviews naquele determinado lugar uma vez que você clica lá no local. Então é bom porque às vezes, como falei o exemplo, né? Às vezes a gente pode, baseado em um determinado local, ver ao redor daquele local aonde os funcionários da empresa podem almoçar, ou então onde eles podem passar algum tempo lá naquele lugar. E por último eu tenho a última aba, que é o Graph, que aqui a gente vai ver exatamente um grafo que ele vai gerar, mostrando o relacionamento entre os usuários, né, as pessoas que fazem postagem naquele local. Então deixa eu só carregar. Esse aqui demora um pouquinho para ele carregar. Deixa ele terminar. Pronto. Ele vai estar carregando aqui a biblioteca do JavaScript para ele poder gerar o grafo. Pronto, então, na verdade vocês estão vendo esses pontinhos aqui, né? Você pode selecionar e simplesmente fazer um zoom com o mouse, pronto. E aí vocês vão ver essa imagem em formato de grafo, né? E aí o interessante é que cada bolinha dessa, na verdade é a foto do profile de uma pessoa, cada ícone desse, né? É a foto do profile. E aqui essas setas são exatamente a relação que um usuário tem com o outro. Na verdade, toda vez que um usuário posta uma foto e alguém comenta ou dá um like naquela foto, naquela postagem, a aplicação aqui cria um link, né, vindo de quem dá o like para quem publica a postagem.
E aí o interessante é porque agora a gente consegue ver a relação que as pessoas têm entre si, né? Os funcionários ou as pessoas, né? Elas têm entre si daquele determinado local, né? Então só aparece nesse gráfico quem postou naquele lugar. E você pode ver a relação entre todas essas pessoas. Como eu fiz a busca em desculpa, como eu fiz a busca em um lugar público, às vezes a gente vê poucos grafos, né? Poucas imagens aqui de relação entre as pessoas, mas às vezes quando você faz num ambiente corporativo, você costuma ver várias ilhas dessas aqui, né? De relacionamentos, que na verdade essas ilhas, vamos dizer assim, costumam ser os setores das empresas. Às vezes você vê várias pessoas aqui dando likes entre si, que geralmente é todo mundo do setor de RH, ou então todo mundo do setor de, sei lá, de financeiros, e por assim adiante, né? Então essa aqui é a última parte, que é exatamente para mostrar o grafo, né? Lembrando, toda vez que alguém publica uma foto, né, uma postagem, alguém dá um like ou comenta, você vai ver essa linha sendo formada. Então pronto, essa foi a apresentação da ferramenta. Só lembrando, ela está disponível aqui no GitHub, github.com/pasquinel/beholder. Então aproveite a ferramenta e, se você gosta, dê um pouco de divulgação da ferramenta, coloque também no seu próprio blog e vão aí utilizar a ferramenta, que em breve novas versões com mais algumas funcionalidades e suporte a novas redes sociais vai estar aparecendo. Então pronto, isso aqui é o que eu tinha para apresentar sobre a ferramenta e a instalação, configuração, né, e a utilização dela. Obrigado.